A gente usa aqui no Brasil, muito naturalmente, o açúcar que a gente tem, que a gente conhece desde que a gente se entende por gente, é o açúcar da cana de açúcar. Então a gente tem, quando a gente fabrica o açúcar, a primeira coisa que eles extraem da cana do açúcar é o melado. E aí depois o açúcar mascavo, depois o açúcar demerara, depois o açúcar cristal e depois o açúcar branco refinado. E depois ainda temos o glaçúcar, o açúcar de confeiteiro, né? O açúcar impalpável. Uns têm amido de milho junto, outros não têm. Mas são todos derivados da cana-de-açúcar. Nós temos alguns países que ainda usam açúcares derivados da beterraba, porque eles não têm a cana-de-açúcar como cultura, né? Como a agricultura deles não é normal para eles. E o açúcar, gente, é muito bom a gente saber que o açúcar, além, é claro, dele adoçar, o açúcar também auxilia na expansão da nossa massa. Ele ajuda a manter a umidade, ajuda a dourar a massa, aquele pão douradinho, aquele bolo que fica aquele douradinho, amarelo douradinho, quase marronzinho. Esse dourado se dá por conta do açúcar, essa caramelização, né? Então, ele ajuda a fazer. Então, a gente tem, além do açúcar derivado da cana, a gente tem açúcar de coco, né? A gente tem açúcar de maçã. E aí a gente tá falando de outros tipos de açúcares, mas que podem ter uns com nível de glicêmico, índice glicêmico maior, outros menores, né? Mas todos têm, a gente só tá mudando o tipo de açúcar. Então, o açúcar de uma fruta vai ser frutose, tá? E vem pra gente melhor. Então, a gente tem esses níveis de açúcares. E aí, o que acontece? Quanto mais próximo do original, a gente tem mais umidade. Então, por exemplo, você vai fazer um açúcar com açúcar mascavo, você vai ter mais umidade neste bolo, neste produto, do que com açúcar demerara, por exemplo. Entendeu? E muito menos refinados, muito menos processos químicos. Então, vale muito a pena a gente trabalhar com o açúcar demerara, por exemplo, que é o que a gente usa. E lembrando que a gente sempre tem que dar aquela pulverizada, aquela batida no liquidificador quando a gente quer um açúcar mais fino. Então, quando a gente fala um açúcar pulverizado, nada mais é do que você pegar o açúcar e bater no liquidificador. Então, você vai ter um açúcar refinado sem passar por um processo químico. Mais ou menos isso, tá?